Fala, galerinha do nono ano, meu nome é Clédson Pereira, estou aqui de novo para falar de história para vocês. A aula de hoje vai ser a extensão, a última semana lá do PET 5, a semana 4. O tema é contracultura. O que é contracultura? Quais são os objetivos? Vamos compreender a origem deste movimento surgido lá nos Estados Unidos nos anos 60, entender o choque cultural entre as gerações daquele país que vão se espalhar por toda a sociedade ocidental naquele período. Nós temos que entender também o processo político da época. O que está acontecendo no mundo que vai gerar este choque de gerações? Mas o que é contracultura? Entende-se como movimento de contracultura qualquer aspecto cultural, intelectual ou ideológico de uma sociedade que contesta a cultura dominante. Como assim, professor? Nós vivemos numa sociedade que uma elite exerce o poder, uma elite exerce o seu movimento cultural, vai tentar impor as suas vontades, vai tentar impor o seu estilo de vida. O movimento da contracultura, ela vai tentar levar voz a grupos de minorias que essa elite cultural tenta suprimir. Vai ser muito forte nos Estados Unidos nos anos 60, vai originar diversos movimentos, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, que hoje nós chamamos de LGBT, mas naquela época não chamavam LGBT, chamava apenas de movimento gay, era uma outra denominação que hoje caiu em desuso. Então, estes movimentos de contracultura, aliando política e aspectos culturais, vão ganhar força nos Estados Unidos nos anos 60. Rock and roll, hip, movimento punk, são estilos da contracultura americana. Qual é o contexto histórico? É o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês têm que lembrar que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, este movimento de retomada daquela sociedade fez surgir uma demanda de trabalho muito grande, porque quase 70 milhões de pessoas morreram. Então, a demanda por trabalho naquela sociedade que está se reconstruindo à base do consumismo americano, de produzir mais, de abastecer aquela sociedade, vai gerar uma demanda de trabalho muito grande. Vai favorecer qual grupo social? Vale lembrar que a maioria das pessoas que morreram em batalha na Segunda Guerra Mundial eram homens. A mulher vai ganhar um espaço no mercado de trabalho que antes ela não tinha. Ela vai começar a exercer profissões que antes eram apenas direcionadas aos seus maridos, irmãos e pais. Então, o movimento dessa contracultura vai favorecer o surgimento da mulher como classe representativa daquela sociedade. Então, elas vão começar a se distanciar da figura masculina. O que a mulher vai perceber? Ora, eu agora trabalho, eu tenho a minha renda, eu me sustento, eu não preciso da figura masculina. Eu não preciso me submeter a um marido, eu não preciso me submeter à vontade de um irmão, de um pai. O número de pedidos de divórcio na sociedade americana, ela aumentou substancialmente, assim como o uso de pílulas anticoncepcionais para evitar a gravidez. A mulher, ela começa a ter uma representatividade maior e um domínio sobre a própria vontade, o próprio destino. Logicamente, a sociedade patriarcal que domina aquela época vai reagir, vai contestar e não vai querer permitir que esta mulher exerça um cenário político tão favorável a ela em detrimento da vontade destes homens.
Os jovens que agora estão inseridos neste contexto, eles vão dar mais espaço ao estudo superior. Eles vão para a faculdade, não tem mais tanta guerra. Eles vão começar a ter política como ensinamento. Esta juventude politizada americana vai dar origem ao movimento estudantil, onde eles vão debater, onde eles vão discutir, onde eles vão se posicionar perante as ações do seu governo. Então, começa aí uma politização daquela juventude que nos anos 60, ao final dos anos 60, vai exercer um movimento de rebeldia contra este sistema. Outro fator que é importante lembrar, o mundo está vivendo a Guerra Fria. Ele é bipolarizado. Então, de um lado, tem o consumismo da sociedade americana contra o comunismo soviético. Esse consumismo vai ser debatido e questionado por estes jovens. Eles querem fazer um choque de geração com os seus pais por serem tão passivos perante esta geração consumista que reinou nos Estados Unidos e no mundo ocidental pós-Segunda Guerra Mundial. Eles vão começar a questionar a presença americana em guerras fora dos Estados Unidos. Qual a mais famosa dela? A Guerra do Vietnã, ocorrida nos anos 60 e 70, que foi uma derrota enorme para a sociedade americana. Apesar dos filmes produzidos nos anos 70 e 80, que retratavam a vitória americana sobre os vietnamitas, a realidade é completamente diferente. Nesta guerra, os Estados Unidos foram os derrotados, eles foram os expulsos, eles saíram correndo, deixando inclusive milhares de soldados para trás. Os jovens rebeldes que não iriam à guerra passaram a questionar a presença destes militares americanos, destes também jovens americanos, que estão morrendo na selva vietnamita sem o devido respeito. Então, começa um movimento de contestação desses jovens rebeldes americanos, à presença militar americana no Vietnã. Outra luta importante nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis do movimento negro. Os Estados Unidos, a sociedade americana, assim como todo o continente americano, teve, em um dado momento, o trabalho escravo negro como mão de obra. A escravidão nos Estados Unidos, ela vai ser abolida em 1865. É um período conturbado, porque os Estados Unidos está numa guerra civil. Uma guerra civil entre os estados do norte e os estados do sul. O norte, uma sociedade operária, quer a mão de obra livre. O sul quer manter a mão de obra escrava. Logicamente, o norte venceu, a escravidão foi abolida. O que não quer dizer que o racismo tenha acabado. As políticas colocadas na Constituição americana, apesar de não permitir a escravidão, autorizavam a segregação, ou seja, a separação de brancos e negros. É importante lembrar que todo o país da América em que a escravidão foi abolida, não quer dizer que o racismo acabou. O Brasil mesmo passou por este processo. Os negros que foram libertos no Brasil, lá em 1888, não foram aceitos na sociedade, principalmente nos grandes centros. Eles ficaram à margem da sociedade. Eu tive uma aluna chamada Daniela, que quando estava no 9º ano, ela me deu uma aula. Porque eu expliquei essa situação dos negros que eram libertos, mas não eram aceitos, ela disse a seguinte frase: então, o negro deixa de ser escravo de um senhor para ser escravo de uma sociedade. Exatamente isso que ocorreu nos Estados Unidos, ou exatamente isso que ocorreu no Brasil. Por quê? Automaticamente, após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, surge lá nos Estados do Sul um grupo, vamos dizer, miliciano, ultraconservador,
ultracatólico chamado Ku Klux Klan, que deseja o quê? Assassinar negros. Eles, então, não vão permitir, isso está em lei, que os negros frequentem os mesmos bares dos brancos. Vão existir igrejas somente para os brancos, igrejas somente para os negros, e as igrejas dos negros eram incendiadas por essa Ku Klux Klan, por essa milícia branca. Os brancos tinham lugar garantido em ônibus coletivo. Pasmem, eles tinham lugar garantido nos ônibus coletivos. Não estou falando de tempo colonial, estou falando do século XX. Os negros que entravam nos ônibus não poderiam deixar um branco em pé. Estava na lei de alguns estados da região sul dos Estados Unidos. Um grande exemplo é de Rosa Parks. Ela era uma negra americana ou afro-americana. Ela sempre presenciou o racismo, a segregação da sociedade americana. Aos 19 anos, ela vai se casar com um ativista pelo movimento negro, o nome Raymond Parks. Ela vai ficar famosa no ano de 1955, quando estava sentada num ônibus coletivo, lá no Alabama, um branco exigiu que ela se levantasse e ela se recusa. Ela fala, eu não vou ceder o meu lugar a você só porque eu sou negra e você é branca. Então, qual é a aplicação da lei? Rosa Parks é presa por desobediência. Os negros, o movimento negro daquela sociedade vai começar um boicote contra a empresa de ônibus. Eles vão ficar 1 ano sem andar de ônibus coletivo. Mas eles vão tomar prejuízo, vão ter que andar mais. Eles vão começar a organizar caronas para levar os negros daquela região para o seu trabalho, para a sua casa. O impacto econômico sobre aquela empresa de ônibus, ela vai ser muito maior. O impacto social que esse boicote, originado pela prisão de Rosa Parks, levou, vai dar origem ao movimento do pastor Martin Luther King Jr. Ele fazia parte deste movimento do boicote contra Rosa Parks, Ele fazia parte deste movimento negro do boicote contra a empresa de ônibus que mandou prender Rosa Parks e, nos anos 60, vai discursar para mais de 250 mil pessoas em Washington. O discurso que ganhou o apelido de Eu Tenho Sonho, porque ele falava que ele tinha um sonho que brancos e negros um dia vão sentar na mesma mesa, vão ter os mesmos direitos, vai render a ele o Prêmio Nobel da Paz. O Martin Luther King vai se tornar uma referência contra a segregação racial, uma referência pacífica, porque naquele mesmo movimento, naquele mesmo momento, nos Estados Unidos, grupos de negros desejando uma maior liberdade, uma maior igualdade de direitos, vão começar movimentos de violência contra os brancos, como Malcolm X, como os Panteras Negras, como o movimento do Black Power, e o Martin Luther King vai ser o exemplo de passividade. Ele vai ser assassinado no ano de 1968 por um supremacista branco, mas deixou um legado da abertura dos direitos civis e o fim oficial da segregação entre raças de branco e negro, entre etnias brancas e negras nos Estados Unidos. Outro fator é o movimento hippie. Aí vamos para a música. O movimento hippie é uma extensão do movimento do rock and roll. Os anos 60 vai marcar o início do rock and roll como grande fator musical nos Estados Unidos, especialmente pela banda Beatles. Então, é uma música sem muita contestação, é uma música mais para bailinhos de formatura. O movimento
hippie, surgido no final dos anos 60, vai contestar este posicionamento. Vai contestar essa imagem do belo e certinho que aquela sociedade desejava impor. Vocês já devem ter visto em séries, filmes e até desenhos animados, porque o movimento hippie ele é muito estigmatizado. Muitos personagens daquela época foram caracterizados de uma forma até pejorativa, pelo modo de falar, pelo modo de se vestir. É uma fala mais lenta, mais cheia de gírias em algumas regiões e principalmente pelo uso exagerado de drogas. O que o movimento hippie desejava, queria impor, é um rompimento com o moralismo religioso e político daquela sociedade. Então, eles usavam as drogas, principalmente as drogas sintéticas, para romper com este movimento, com essa cultura moralista que a sociedade impunha. Logicamente, é um movimento muito polêmico, porque o uso de drogas ele tem que ser contestado em qualquer região. Logicamente que, além do movimento pelo uso de drogas, existia um outro questionamento sobre o moralismo sexual. O lema deles, contestando a presença maciça dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, era: faça amor, não faça guerra. Pregavam a liberdade sexual entre os povos. O que não é, hoje sabemos disso, algo muito aconselhável por causa de doenças sexualmente transmissíveis. O HIV e algumas doenças vão se consolidar nos anos 70. Se tem relação entre o movimento hippie e essas doenças, a gente nunca talvez vai saber. Mas é algo que a sociedade vai sempre discutir, porque o movimento hippie, especialmente no maior show do movimento hippie da história, chamado de Woodstock, ele permaneceu. Mas a essência deste movimento é a paz, é a não violência. Ao contrário do movimento hippie, vai surgir o movimento punk. Lá na Inglaterra, onde bandas de rock and roll vão contestar a passividade das outras bandas de rock and roll, do estilo pomposo desse rock progressivo, da não inserção de movimentos oficiais de contestação. Eles são contra essa atividade coletiva. Para eles, você tem que fazer por você mesmo. O movimento punk, que deu origem a diversas bandas de rock and roll nos anos 70 e 80, num rock mais pesado, numa figura mais caricata, onde quem fazia parte deste movimento rompia com os laços de beleza impostas por aquela sociedade, depois pelo movimento hippie, principalmente pelo corte de cabelo chamado de moicano, que ficou muito famoso. Vocês não devem imaginar que o corte de cabelo moicano foi instituído pelo Neymar, não foi. O Neymar apenas copiou um movimento lá dos anos 80 e 70, onde um movimento punk se impôs, contestando o quê? A passividade daquela geração. Contestando essa política de ser uma coletividade imposta, desejada pelo movimento hippie. Então, eles pregavam a individualidade. Pregavam que você tem que fazer o seu próprio destino. Vai ser muito forte, muito presente até os dias de hoje, como um grande movimento de rock and roll e política daquela região. Então, meus queridos, naquela época, desde movimentos contra a luta pelos direitos civis, das vontades e direitos das mulheres, até os estilos de tocar rock and roll, a contracultura se fez presente. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.